pessoal, belezinha? Muito bem-vindo a mais uma aula sobre conjunto dos números naturais e hoje a gente vai estudar potenciação. Olha que bonitinho! Potenciação de números naturais. Assim como a multiplicação ela é uma soma de parcelas iguais, uma multiplicação de fatores iguais a gente chama de potenciação. Observe o seguinte, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Isso dá 2 elevado a 5, que é o 32. Tudo bem? Mas o que é, na verdade, uma potência? Né? O que é isso? Potência. Potência ela é uma expressão que consta, né? Que contém uma base e um expoente. Uma expressão matemática que contém uma base e um expoente. Mas o que é base, o que é expoente? Né? Então, no exemplo aqui, ó, 2 elevado a 5, a gente tem que o 2, o que fica embaixo, é a base e o que fica em cima é o expoente. Pensa assim, ó, o 2 que fica embaixo é o que sustenta, é a base. E o que fica em cima é o expoente, que está exposto, pode pensar assim, para ajudar a gravar, tá? De novo, é bom saber os nomes por causa de provas de concurso. Às vezes eles chamam, né, pelo nome as coisas, e aí se você não souber o nome, o que é expoente, o que é base, você pode se enrolar, tá? Observe que o 2 se multiplica por si mesmo quantas vezes indicar o expoente. No nosso caso do exemplo aqui, ó, 2 elevado a 5 indica que o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, tudo bem? Resumindo, 2 é chamado de base, 5 é chamado de expoente. E o 2 elevado a 5 é a potência, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Como se lê as potências então? Né? Como a gente lê? Quando o expoente é 2, lê-se quadrado. Assim, 3 com expoente 2 aqui, lê-se 3 elevado ao quadrado, tá? Quando o expoente é 3, lê-se cubo. Assim, 4 com expoente 3, lê-se 4 elevado ao cubo, tudo bem? Quando o expoente é 4, 5, 6, 7, 8, etc., lê-se quarta potência, quinta potência, então elevado à quarta potência, 4 elevado à quinta potência e assim por diante. Em geral, pode usar elevado a. Por exemplo, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, assim por diante, tá? Exemplo, 5 com expoente 2. A gente pode ler 5 elevado a 2. 3 com expoente 5. A gente pode ler 3 elevado a 5. Exemplos. 3 elevado a 7. Então é o 3 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa multiplicação dá 2.187. 7 elevado a 2, ou 7 ao quadrado, é 7 vezes 7, 49. 0 elevado a 2, é 0 vezes 0, que é 0. 1 elevado a 10, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, que dá o próprio 1. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Continuando então, ó. Propriedades de potências. É isso que as pessoas se enrolam um pouco, ó. Então preste atenção que é muito importante, tá? As pessoas esquecem muito rápido as propriedades. Primeira propriedade. Potência de expoente zero. Então, se o expoente é zero, o que acontece? Ó? Quando a potência de expoente zero é igual a 1. Não importa a base. Tá? Por exemplo não, né? Matematicamente, A elevado a zero é igual a 1, com A sendo diferente de zero, tá? Essa é a única ressalva. E o A é um número, ou seja, pertenças naturais. Tudo bem? O A representa qualquer número natural aí. Exemplo, ó, 7 elevado a zero dá 1. 43 elevado a zero dá 1. 1 milhão elevado a zero também dá 1. Ou seja, qualquer número diferente de zero elevado a zero vai dar 1. Beleza? Continuando. Observação, 0 elevado a zero não existe, é uma indeterminação, a gente chama em matemática. Tá? Não tem solução isso, não tem resposta. Segunda propriedade, potência de expoente 1. Então, quando o expoente é 1, o que acontece? A potência de expoente 1 é igual a base, tudo bem? Matematicamente, ó, A elevado a 1 é igual a para qualquer ou para todo A pertencente aos números naturais. Aqui não tem ressalva de ser zero. O A pode ser zero, tá? Nesse caso aqui com expoente 1. Por exemplo, 7 elevado a 1 dá ele mesmo, 7. 43 elevado a 1, próprio 43. Tudo bem? 0 elevado a 1 dá o próprio 0. Belezinha? Tranquilo? Bonitinho? Vamos lá. Terceira propriedade. Agora fica interessante. A multiplicação de potências de mesma base. Multiplicando potências de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então vamos lá, some os expoentes. Ó. Matematicamente é o quê? Ó? O A elevado a N vezes A elevado a M é igual a A elevado a N mais M. Para qualquer A pertencente às naturais. Lembrando que o N e M também são números naturais, tá? Tudo bem?
Exemplo, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Está vendo? O 2 representa o A, é a mesma base os números. Então, eu conservo o 2 e somo os expoentes. 2 elevado a 3 a 4 vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 4 mais 3, que é 2 elevado a 7, que é 128. Tudo bem? Falar, mas por que eu tenho que saber isso? Em muitos casos é importante, você pode usar a expressão dessa forma, em outros dessa forma. Pode te ajudar a simplificar exercícios, mesmo porque você vai fazer na mão. Então, quanto mais habilidades de simplificar você tiver, melhor, tá? Vai por mim. E se cair potenciação nessa prova, vai pedir essas propriedades, fatal, tá? Para entender por que a propriedade funciona, olha lá, vou dar um exemplo aqui para você entender, ó. O mesmo exemplo, só para você entender como que funciona. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Isso é o quê? Ó? 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo, ou seja, com 4 fatores multiplicando ele mesmo. 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 2 com 3 fatores. Então, no total, quantos fatores de 2 eu tenho? Eu tenho 7 fatores. O 2 com 7 fatores multiplicando ele mesmo é o 2 elevado a 7, tudo bem? Então, por isso que funciona, tá? Beleza? Quarta propriedade, divisão de potências de mesma base. A divisão de potências de bases iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes, tudo bem? Beleza? Então, continuando, ó. Matematicamente, eu tenho b elevado a n dividido por b elevado a m, isso é igual a b, n menos m. Para qualquer número b pertencente aos números naturais, ou seja, o b tem que ser um número natural, isso está falando aqui. Exemplo, ó, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. A base é a mesma, é 2. Então eu conservo 2 e subtrai os expoentes, que é 4 e 3. 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1, então ficou 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tudo bem? Beleza? Continuando. Para entender por que a propriedade funciona nesse caso, observe o seguinte. Então eu tenho 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Vou escrever isso de outra forma, na forma de fração. Lembrando, ó, que essa barrinha de fração significa divisão, tá? Então essa é outra forma de representar divisão. Mas fica mais fácil de você entender a propriedade, ó. 2 elevado a 4 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 fatores. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 3, 3 fatores. Eu posso, ó, dividir 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Ou, como está acostumado na matemática, cortar, né? Quando eu cancelo aqui cortando, eu estou dizendo que eu estou dividindo os dois. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então fica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2, que é o próprio 2, tudo bem? Que é o 2 elevado a 1, né? Beleza? Continuando. 5. Quinta propriedade, né? Potência de uma potência. Então eu conservo a base e multiplico os expoentes, ó. Então, A elevado a N, tudo isso elevado à potência M. Parênteses significa que todo mundo está elevado à potência M. Então eu conservo a base, multiplico os expoentes. Ó, o N era um expoente e o M é outro, N vezes M. Para todo número natural pertencente a N. A pertencente a N, tudo bem? Exemplo, 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 4. Eu conservo 2, isso me dá 2, 3 vezes 4, que dá 2 elevado a 12. Tudo bem? Isso é 4.096. Tudo bem? Por que funciona? Então eu peguei 2 elevado a 3 elevado a 4. Isso é o quê? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, tudo isso elevado a 4. Tudo bem? Então aqui eu tenho, ó, 3 fatores. Tudo bem? Beleza? E esse 2 vezes 2 vezes 2 elevado a 4 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, tudo bem, ó? 3 fatores, 3 fatores, 3 fatores, 3 fatores. No total tenho quantos fatores, então, né? Então, eu tenho 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, eu tenho 4 partes com 3 fatores, ou seja, eu tenho quantos fatores? 12 fatores, tudo bem? Ou seja, eu tenho 2 multiplicando por ele mesmo 12 vezes, ou seja, com 12 fatores, então eu tenho 2 elevado a 12. Tudo bem? Sexta propriedade, multiplicação de números elevados a uma potência. Então vamos lá. Olha que legal. Distribui seu expoente para cada fator, como se fosse uma distributiva na multiplicação aí, tá? Eu tenho, ó, A elevado a n vezes B elevado a m, tudo isso é uma potência R. Então, o que acontece? O R vai multiplicar as duas potências, ó. Multiplica o n e multiplica o B, observando a multiplicação. Isso vale para todos os números naturais A e B. Exemplo, ó, 3 vezes 4 elevado a 2. Aqui você pode perguntar, mas aqui não tem número aqui. Tem 1, tá? Só para você entender aqui, eu peguei o 3, 4 para todos os casos. Então, ó, 3 vezes 4 elevado a 2. O 2 pula nos dois, ó. 3 elevado a 2, 4 elevado a 2. 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 4, 16, multiplica no final. Lembrando, ó, tá? Você faz a potência e depois multiplica, tudo bem? Poderia ter multiplicado aqui,
e elevar a 2. Ó. 3 vezes 4, 12. 12 elevado a 2 dá 144 também. As duas formas funcionam. Estou querendo falar para você que você tem outras possibilidades. Você pode precisar dessas propriedades aí, tá? Então é bom que você guarde, hein, as propriedades, tá? Para divisão, a propriedade também vale. Se eu tenho dois números elevados a uma potência, A elevado a N e B elevado a M, tudo isso elevado a uma potência R, o R multiplica as duas potências, ó. Multiplica a potência N e a potência M, tá? Exemplinho disso, ó. 4 sobre 2 elevado a 2. Isso dá 4, o 2 multiplica a potência 4, a potência do 1 aqui, e o 2 é a potência 1 do 2. Fica 4 elevado a 2, 2 elevado a 2. Isso me dá 4 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 2 dá 4, 16 por 4 me dá 4, beleza? Continuando, ó. Potências importantes, notáveis aí, da base decimal. Elas são chamadas potências notáveis de base decimal porque a base é o número 10, tá? Por exemplo, 10 elevado a 0 é a primeira, que dá 1. A segunda, 10 elevado a 1, que é o próprio 10. Terceira, 10 elevado a 2, que é o 1000, o 100. 10 elevado a 3, que é o 1000, e assim por diante. Observe que cada número, cada expoente que você põe aqui, o número que você põe aqui é a quantidade de zeros que você tem. Expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros, e assim por diante. Então, 10 elevado a n, eu vou ter n zeros aqui, um acompanhado de n zeros, tá? Eles são importantes, porque quando você vai escrever números grandes, somente em física e astronomia, eles podem ser simplificados usando essa potência notável aí, tá? Por exemplo, ó, a massa da Terra a gente pode escrever como 6 vezes 10 a 24 quilos. Ou escrever todo o número, ó, 6 com 24 zeros. Qual é melhor? Esse aqui está mais simplificado, né? Tudo bem? Então ajuda a simplificar. Na verdade, essa forma de escrever o número é a forma que a gente chama de notação científica, tá? Tudo bem? Beleza? Continuando. Então, chegamos nos exercícios. Então, primeiro, ó, calcule as potências. E, de novo, não use calculadora, tá? 2. Transforme os produtos indicados em potência. Então você nem precisa terminar a conta, só quero que você pegue essas multiplicações e transforme em potência. É o processo inverso do 1, tá? Você pode calcular também se quiser, mas não precisa, tá? Tem as contas grandes aqui, ó, por exemplo, aqui. 3. Aplique as propriedades da potência, da potenciação nos exercícios a seguir. Então, ó, aplique as propriedades que você aprendeu aqui em cada caso, tá? E deixa a resposta com um número só. Por exemplo, aqui vai dar 5 elevado a alguma coisa. Você completa, beleza? 4. Na família de Dona Rosa aconteceu uma grande coincidência. Cada um de seus 2 filhos lhe deu 2 netos. Cada um de seus netos lhe deu 2 bisnetos. E cada um de seus bisnetos lhe deu 2 trinetos. Quantos trinetos tem Dona Rosa? Aí tem as possibilidades A ou E, A até E de resposta. 5. Eu termino o valor da expressão, então tá aqui ela, ó, utilizando as propriedades de potência. E tem 5 possibilidades de resposta, tudo bem? 6. Escreva as potências com os números naturais e depois resolva. Então, 16 elevado ao quadrado. O que é isso em números? 54 elevado à primeira potência. Que número é esse? Que potência é essa? Escreve e depois resolve. E para todos, tá? Então dá uma pausa aí e faz. Então, continuando, ó. 7. Na potenciação, sempre que a base for 1, a potência será igual a... Então, vê qual é a alternativa aqui de resposta. 8. Sendo x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 4, calcule. X elevado a 2. Então, no lugar do x, você põe o 2 e calcula. B. Y elevado a 3. Pega o y igual a 3, coloca no lugar do y e calcula. 3 elevado a 3. E assim por diante, tá? Qualquer dúvida, me fala que eu faço um exemplo para você, tá? Mas tenta você fazer sozinho. 9. Simplifique as expressões numéricas. Começaram a aparecer expressões, ó. Já tem multiplicação, divisão, soma, subtração, então eu consigo juntá-los, ó. A única dica que eu te dou aqui é que primeiro você faz a potência, depois a multiplicação, depois soma e subtração, tá? No final, tudo bem? Beleza? Então, continuando, ó. Qualquer dúvida você me fala, tá? 10. Escreva os números a seguir usando potências de 10. Então, eu tenho 3 itens aqui. Escreva-os usando potência de 10. Qualquer dúvida, você coloca aí embaixo que eu te ajudo a fazer, tá? Mas é certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Mas se tiver, me avisa. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau!